Eu imagino que essa hora vocês já viram o post do Poatan desafiando o Ankalaev, né? Ele faz um desafio de $200 mil. Se o Ankalaev ganhar, vai para uma instituição de caridade que ele escolher. Se o Poatan ganhar, vai para uma instituição de caridade que o Poatan escolher. Mas tem muito mais por trás desse desafio. Ele desafia o Ankalaev e o Ali, o empresário do Ankalaev. Eu vou te contar por quê. E ele desafia a $200 mil e eu vou te contar por quê. Se vocês ainda não viram esse vídeo do Poatan, eu vou soltar ele depois da vinheta. Já deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Comenta alguma coisa, eu leio tudo que vocês escrevem, literalmente tudo que vocês escrevem. Se tiver alguma pergunta, manda. E aí, se você não tiver nada pra comentar, deixa pelo menos um emojizinho aí, só pra ajudar no engajamento do canal. Bora pro vídeo. A gente está apostando $200 mil para fazer uma doação para crianças carentes ou crianças do câncer, né? Como o Ali e o Ankalaev, eles parece que têm 100% de certeza que eles vão ganhar de mim, então eu acho que eles vão aceitar esse desafio. E não importa, tem que vir do Ankalaev, né, do empresário dele. Se alguém quiser patrocinar esses $200 mil aí e colocar no nome deles para fazer essa aposta, para mim não tem problema. Os $200 mil é do meu bolso, eu estou ciente, né? Quero fazer isso. E assim, se eu vou ganhar, não sei, mas eu quero ganhar realmente. E olha só, eu posso perder, mas muitas pessoas que estão precisando vão ganhar. Então eu venho aqui deixar esse desafio pro Ankalaev, pro Ali, empresário dele, né? Fico com vocês aí. Esse foi o desafio do Poatan. Se vocês não tinham visto o vídeo, agora vocês viram. E a resposta do Ankalaev e do Ali, o empresário dele, veio de madrugada. Era no horário do Brasil aí, eu acho que era quase 4 horas da manhã. Eles responderam dizendo que iam responder hoje. Vale lembrar que eles estão em Ramadã, então durante o dia provavelmente não vai sair nada. Eu não sei se o Ali faz o Ramadã junto com os caras, entendeu? Mas porque o Ali tem que trabalhar, tem que responder e-mail, então eu não tenho certeza se ele faz o Ramadã do jeito que os caras fazem. E lembrando, né, do nascer até o pôr do sol, jejum total, tem uns caras que não mexem em telefone, e aí vai, acho que do grau de religiosidade de cada um, mas o jejum é de comum acordo. Todos os caras fazem o jejum do nascer do sol ao pôr do sol, total, sem água, sem comida, sem nada. Então a gente tá todo mundo meio ansioso esperando essa resposta deles aí. E agora eu vou contar pra você um pouquinho do contexto. Tem uma chuva de tuitada malcriada, desafiadora, falando que o Poatan já tá morto, he's a dead man walking, e essas paradas eu fiz no outro vídeo aqui, eu falei com confiança que eu não acho que é o Ankalaev que tá tweetando essas coisas. O cara não fala nem inglês, mas aí os caras falaram assim, ele não pode usar um tradutor? Cara, ele pode, mas ele não faz isso. Eu acho que pelo jeito dele, assim, você consegue ver que não é ele que tá fazendo isso, sabe? Ele é um cara quieto. Eu até fiz um vídeo com o Igor do canal Punch, lá no MMA Brasil, onde a gente falava disso. Falei, escuta, esse cara não fala. Esse cara, se ele ganhar no Poatan, ele vai ser o pior campeão em nível midiático, né? Eu tô dizendo, o cara não tem carisma nenhum, o cara não fala, o cara não abre a boca. Quando abre a boca é em russo. Então, é assim, o UFC perde muito com um cara desse como campeão, entendeu? Só que, baseado nesse perfil, você consegue ver que ele não é aquele cara que fica provocando e tal, não sei o quê. E o Ali é notório por fazer isso por um monte dos lutadores dele, para vários lutadores dele. Então, eu acredito que é o Ali que tenha tweetado, que tá pilhando e tal, e não sei o quê. Por isso que eu acho que o Poatan desafiou os dois, não só o Ankalaev. Ele jogou o Ali junto, porque ele fala, se vocês estão tão confiantes assim, ele arrasta o Ali, porque é o Ali que tá pilhando, dizendo que vai ganhar. Soltaram no primeiro... Eu vou botar tudo na tela pra vocês aí, eu vou ler um por um pra gente acompanhar junto, ó. Brasil, perdão pelo que eu vou fazer com o seu garoto. Eu nunca quis tanto machucar alguém na vida como eu quero machucar o Alex. Ele é um falso humilde. Eu estou escalando montanhas, cortando lenha, nadando em lagos congelados e o Alex está fazendo dancinha e vídeos que nem uma garota no TikTok. O camp acabou. Estou pronto para a guerra. Sábado à noite eu vou desfigurar esse cara no UFC 313. Eu vou procurar a vitória no primeiro minuto.
no primeiro minuto. Deus que faça isso acontecer. Você imagina esse cara indo pra cima do Poatan igual maluco no primeiro minuto. E aí a última é: Chama está praticamente morto. Não é bem essa a tradução, ele tá falando he's a dead man walking. É um morto que tá andando, entendeu? Tipo, mas não tem uma tradução boa pra isso. Não é no sentido de um zumbi, quer dizer, tipo, aquele cara que tá andando ali, ó, aquele cara já morreu, tipo, seria um fantasma quase. Eu vou afogar esse cara, e aí ele bota 2 negocinhos de wrestler, de wrestling, né, pra dizer que ele vai levar a luta pro chão e tal. Então, é por isso que o Poatan tá desafiando o Ali junto. Ele sentiu que é o Ali que tá provocando, então ele meio que arrasta o Ali junto pra responsabilidade. São 2 caras pra dizer não, na verdade. Na verdade, é tudo um jogo mental, né? Ele fazendo isso, os caras vão ter que pagar pra ver, na verdade. A verdade é essa, tipo, tá dizendo que vai ganhar, você acha mesmo que vai ganhar? Primeiro round, nocaute, o caralho? Então, ó, bota 200 conto aí e vamos pra cima, vamos pagar pra ver. E ele não faz isso só com o Ankalaev, ele arrasta o empresário do cara junto, porque se um não fizer, o outro tem que fazer. E aí ele até fala, se alguém quiser de fora patrocinar isso daí, fica à vontade também. Agora, por que 200 mil? Eu vou contar pra vocês. Eu fiz uma pesquisa sobre as bolsas do Ankalaev. Eu vou listar aqui as últimas 5 lutas dele, que você vai ver como o salário vai sendo progressivo, tá? Provavelmente é estimado, mas deve ser muito perto do que é o certo, com exceção da última. E eu vou te mostrar por quê. Ó, 29 de fevereiro de 2020, o Ankalaev ganha 70 mil total. 33 para lutar, 33 porque ganhou e 4 mil da Venom. Que esse dinheiro é o bônus de imagem, que é a propaganda que eles fazem para Venom, a propaganda que eles fazem pro tênis e tal. 24 de outubro de 2020, Ankalaev ganha 125 mil, 35 para lutar, 35 porque ganhou e um bônus da noite de 50 mil. E aí o pagamento do incentivo, 5 mil, totalizando 125 mil. 27 de fevereiro de 2021, o Ankalaev ganha 105 mil. 50 para lutar, 50 porque ganhou. Você viu que foi de 35 para 50. Como subiu de 35 para 50 mil, eu acredito que já é um contrato novo. Então, ó, 50 mil para lutar, 50 mil porque ganhou e um incentivo de luta de 5 mil. 30 de outubro de 2021, Ankalaev ganha 116 mil, 55 para lutar, 55 porque ganhou e o incentivo de luta de 6 mil. Agora a gente chega mais perto dos dias de hoje. Ó, Ankalaev recebeu uma compensação total de 156 mil na luta contra o Anthony Smith no UFC 277, 30 de julho de 2022. O pagamento base de 72 mil, mais bônus e bababá, e o bônus de vitória que deu um total de 156 mil. Agora é a hora que as coisas mudam muito de valor. Porque é quando ele vai disputar o cinturão com o Blachowicz. Quando ele disputa o cinturão com o Blachowicz, tá dizendo que ele recebeu 400 mil como salário base, fixo, e 32 mil de patrocínio, que é o patrocínio da Venom, tal, que eu tinha te falado, tá? Esse dinheiro é meio padrão para quem disputa cinturão, entendeu? De categoria. Eu sei que o médio é bem parecido com isso, o meio médio é parecido com isso também. Eu não consegui informação de pesos mais leves, porque o valor varia muito. Mas esses 400 mil é porque ele foi disputar o cinturão. Não é porque a bolsa dele é de 400 mil. Entendeu? 400 mil é uma puta bolsa alta pro cara, ainda mais garantido nesse valor. Então, esse valor era só porque era disputa de cinturão. Essa reportagem aqui diz que ele ganhou ponto de pay-per-view, e não é verdade. Ele não ganha ponto de pay-per-view se ele não é o campeão. Eu nunca ouvi falar que desafiante ao cinturão ganhou ponto de pay-per-view. E no caso dessa luta específica entre ele e o Blachowicz, o cinturão tava vago. Então, os dois eram desafiantes. Eu duvido que o UFC deve ter pago ponto de pay-per-view pros dois. E se pagou, não foi tudo isso que tá dizendo aqui. 350 mil, dizendo que esse cara ganhou quase 1 milhão pra lutar ali. Eu acho muito difícil. E agora eu vou falar por que a aposta é de 200 mil dólares, porque é metade da bolsa do cara. Contando que, como desafiante, ele vai ganhar de novo 400 mil dólares, o Poatan tá fazendo ele apostar metade da bolsa dele pra se garantir na vitória. O Poatan não é bobo, o time do cara é de veterano, ele sabe, ele tá apostando o valor exato da metade da bolsa do cara. Entendeu? A estimativa é de que ele vai ganhar de novo 400 mil dólares
pra fazer essa luta. Os caras já falaram assim, então, ó, pum, metade da sua bolsa aí, já que você tá falando esse jogo todo aí, já que você vai ser o fodão, que vai ganhar no primeiro round, manda aí, ó, metade da sua bolsa, faz a aposta, fica todo mundo aguardando a resposta agora, e coloca o cara num beco sem saída, um jogo foda psicológico, porque agora bota dinheiro, vai fazer pagar pra ver mesmo, e a gente fica esperando pra ver a resposta e vamos ver qual é que vai ser. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa aposta, o que vocês acharam do valor dessa aposta, muito alto, muito baixo, devia ter apostado bolsa contra bolsa, aí o Poatan sai perdendo demais, né? Mas ó, me conta aí, comenta alguma coisa, se você não tiver nada pra falar, deixa um emojizinho aí, só pra dar aquele engajamento no canal, ajudar muito a gente. Os últimos vídeos que a gente tem postado aqui tem dado muito resultado. Vocês têm comentado, eu tô cumprindo a minha palavra de responder todo mundo, ou de engajar com todo mundo ali na seção de comentários. Então, continua comentando daí que eu vou respondendo daqui. Tamo junto sempre. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Valeu.